Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo. Hoje é quinta-feira, dia 2 de novembro de 2023. E o tema que estudaremos na nossa lição será Eis-me aqui, envia-me a mim. O texto que serve como base para o nosso estudo de hoje encontra-se lá em Isaías, no capítulo 6, o verso 8. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: A quem enviarei? E quem há de ir por nós? E eu respondi: Eis-me aqui, envia-me a mim. Antes de podermos aprofundar um pouco mais no nosso estudo, eu gostaria de convidá-lo para orar comigo, pedindo que o Espírito Santo de Deus fale ao teu coração e ao meu. Obrigado, Senhor Deus, por tua palavra, por sabermos que através dela o Senhor se comunica conosco. Palavra essa que é fruto da orientação do Espírito Santo, da revelação dele aos profetas e apóstolos da antiguidade. Que o mesmo Espírito fale conosco agora, nos ilumine para entendermos o que o Senhor tem para nós, pois em nome de Jesus que oramos. Amém. Há um elemento que muda completamente a nossa visão a respeito da missão, que é o Espírito Santo do Senhor. Quando olhamos para a missão, podemos entender que sem o Espírito Santo, nossos olhos estarão cegos para aquilo que Deus pode fazer e para aquilo que Ele quer fazer. E nossos olhos também estarão cegos para podermos enxergar as pessoas como na verdade elas são. Há um texto fantástico do livro Educação, na página 95, na qual a senhora White diz assim: o Senhor Jesus via em cada pessoa possibilidades infinitas. Não as via como eram, mas como se tornariam quando tivessem um contato com a sua graça. E assim nós somos também chamados a ver as pessoas da mesma perspectiva. Às vezes nós olhamos e só vemos aquilo que a pessoa é no momento, mas a graça de Deus tocando no coração de alguém é capaz de mudar essa pessoa. E o único capaz de abrir nossos olhos para vermos as pessoas como Cristo as vê é o Espírito Santo de Deus. Nós percebemos isso na própria história dos apóstolos. Quem eles eram antes do Espírito Santo vir sobre eles. No que eles se tornaram depois que o Espírito Santo veio sobre eles, como eles encaravam as pessoas. Como eles viam Deus. O fato é que a história de Jonas é a história de um profeta cego. Ele não consegue ver quem Deus é, ele não consegue ver o que as pessoas poderiam experimentar e no que se transformariam tocados pela graça de Deus. É um pobre profeta cego. A mesma história a gente acaba vendo com o profeta Isaías. O profeta Isaías, quando vai escrever o seu livro, nos primeiros 5 capítulos, existem os famosos ais. Ele vai olhar para os pecados da nação e ele vai dizer: ai de vocês que mudam o peso na hora em que vão fazer uma transação comercial, que cobram um valor diferente, que estão roubando as pessoas. Ai de vocês que se sentam para poder tomar, se embriagar. Ai de vocês que exploram os pobres. Ai de vocês que desconsideram as viúvas. Ele tem uma série de ais. Mas sabe o que é mais interessante? Ele vai até o templo de Deus. E quando ele chega no templo de Deus, provavelmente na hora da oração da tarde, o Senhor Deus se manifesta. O Senhor Deus o toma em visão e ele se vê diante de Deus. Ele vê os anjos voando diante do Eterno. Ele se vê agora diante daquele que é puro de lábios, de pensamentos, de intenções. E quando ele vê tudo isso, ele diz: ai de mim, porque estou perecendo. O Espírito Santo, além de abrir os nossos olhos para vermos quem Deus é e quem as pessoas são, o Espírito Santo nos ajuda a perceber quem nós somos. Quando nós entendemos quem Deus é e quem nós somos, então nós temos a possibilidade de poder perceber o que Deus fará primeiro em nós e depois através de nós em relação aos outros. Porque a obra de Deus é Ele quem coloca em nós tanto querer quanto efetuar. No caso de Isaías, ele viu quando um serafim chegava diante dele com uma brasa tirada do altar, uma brasa viva. E aquele serafim olhou para ele e disse: essa brasa vai tocar os seus lábios e toda a sua maldade será retirada de ti. E as palavras de Deus serão colocadas na tua boca. Então, quando você falar, as pessoas vão ouvir, porque serão as palavras de Deus. E agora ele toca nos lábios de Isaías. E agora ele ouve uma voz que fala.
É Deus, é o Deus triuno falando. Quem irá por nós? E ele prontamente responde, eis-me aqui, envia-me a mim. Uma pessoa só estará realmente pronta para entender o que Deus quer fazer no meio de uma sociedade corrupta, uma sociedade imoral, uma sociedade sem a presença de Deus, se o Espírito Santo tocar no coração do mensageiro, para que ele tenha uma visão de quem Deus é, de quem o seu próximo é e de quem ele mesmo é. Eu hoje te desafio, em nome de Jesus, a olhar para si mesmo enquanto ora a Deus e dizer, ai de mim, porque eu vou perecendo. Meus olhos viram o Rei da Glória. Meus lábios são impuros, vivo no meio de um povo de lábios impuros. Essas foram as palavras do Isaías. Nós precisamos também da brasa viva do altar que toca nos nossos lábios, para que tenhamos a possibilidade de ser purificados e ser instrumentos através dos quais a palavra de Deus vai fluir para aqueles que estão à nossa volta. Ore comigo. Obrigado, Pai, porque a Tua palavra nos mostra que apesar de sermos falhos e pecadores, o Senhor ainda tem projetos e sonhos para cada um de nós. Ajuda-nos a viver os Seus projetos e os Seus sonhos. Ajuda-nos a estar bem próximos do Senhor. Ajuda-nos a viver a experiência magnífica de ver Cristo, não apenas voltando em poder e glória, mas também de ver Cristo transformando a nossa vida, nos purificando e nos usando como instrumentos da Tua vontade. Coloco também diante do Senhor cada pedido que foi enviado para a nossa comunidade. Coloco diante do Senhor cada irmão e irmã que nesse momento ora comigo e que tem um pedido especial no coração. Te peço, intervém de acordo com a Tua vontade, pois em nome de Jesus que oramos. Amém. Amanhã teremos a oportunidade de fazer um estudo adicional do nosso tema principal da semana, que especificamente estudou a lição ou a vida do profeta Jonas, cujo tema foi Desculpas para evitar a missão. Eu estudo a lição. E você?